Olá, sou Paulo Eduardo e estou chegando mais um dia para os nossos estudos aqui no canal Minuto Missionário. Todos os dias nós temos estudos aqui. Estudos expositivos, olhando versículo por versículo, olhando o contexto, trazendo lições para as nossas vidas, com muito cuidado. E nós precisamos de fato conhecermos a Bíblia, o que ela realmente quer dizer. Conhecendo a palavra para não sermos deixados por qualquer vento de doutrina, qualquer ensinamento herético que nós encontramos por aí. E quantas heresias existem, não é? Por isso nós precisamos conhecer as Escrituras. Iniciando aqui, eu quero convidar você que talvez não é inscrito no canal ainda, a clicar aqui embaixo em inscrever-se. Já deixar o seu joinha, fazer o seu comentário e recomendar compartilhar esse vídeo. Seus amigos, familiares, pessoas que precisam também conhecer as Escrituras, faça isso, ajude na divulgação. Vamos lá para mais um estudo bíblico? Nós estamos estudando a carta que Paulo escreve aos Gálatas, capítulo 4, versículos hoje 22, onde Paulo está encerrando aqui essa parte doutrinária, não é, da sua carta. Paulo está mostrando para aqueles cristãos judaizantes que queriam deixar a essência da obra da cruz, voltando para as obras da lei, estavam sob influência de falsos mestres ali. Paulo está argumentando com eles o que de fato é servir a Deus, não é? O que de fato é ser salvo unicamente pela obra da cruz, ser justificado pela graça de Deus e não por práticas das obras da lei. Paulo vai fazer menção aqui, a partir do versículo 22, para aqueles judaizantes, sobre os filhos de Abraão, Isaac e Ismael. Os judeus, nessa época, eles gloriavam-se no fato de serem descendentes de Abraão e viam nesse parentesco um certo refúgio seguro para a salvação. Unicamente por serem descendentes de Abraão, julgavam-se livres por isso. Vai ler lá no Evangelho de João, capítulo 8, versículos 31 a 34, aborda isso. Mas nós sabemos que os verdadeiros filhos de Abraão não são seus descendentes físicos, mas seus descendentes espirituais. Ser filho de Abraão não é ter o sangue de Abraão correndo nas suas veias, mas é ter fé. A fé que Abraão teve em seu coração no mesmo Deus que Abraão teve. Capítulo 3, versículo 29 aqui de Gálatas e também Romanos 4:16, Paulo aborda essa questão. E Paulo confronta aqueles que cultivavam uma falsa esperança no seu parentesco com Abraão para dizer que o patriarca tinha 2 filhos, porém de mães diferentes, não é? Tinha Ismael, que era filho de Agar, uma mulher escrava, que nasceu segundo a carne, e também tinha Isaac, filho de Sara, uma mulher livre que nasceu segundo a promessa. John Stott, ele argumentando isso aqui, ele diz o seguinte: Isaac não nasceu segundo a natureza, mas antes contra a natureza. Seu pai tinha 100 anos de idade, sua mãe fora estéril e tinha mais de 90 anos. Hebreus, capítulo 11, versículo 1 diz: pela fé também, a própria Sara recebeu o poder para ser mãe, não obstante o avançado da sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Isaac nasceu de uma mãe estéril, um pai com mais de 100 anos. Isaac não nasceu segundo a natureza, mas contra a natureza. Ismael nasceu segundo a natureza. Isaac contra a natureza. Isaac nasceu de forma sobrenatural, de uma promessa excepcionalmente de Deus, o nascimento de Isaac. Ismael é símbolo da lei. Ismael, símbolo da lei. Isaac, símbolo da graça. Um nasceu segundo a carne, o outro segundo a promessa. E essas duas diferenças entre Abraão e Isaac, Isaac tendo nascido segundo livre, né? Segundo a promessa, e Ismael tendo nascido escravo segundo a promessa. Paulo usa essas duas figuras para fazer uma alegoria aqui, e é importante que você compreenda isso aqui. Todos são escravos por natureza,
até que no cumprimento da promessa de Deus sejam libertos. Portanto, poderíamos dizer que todos somos Ismaéis ou Isaque. Sejamos escravos por natureza e livres pela graça de Deus. Uma figura muito fácil de compreensão para os judeus, e é o que Paulo está usando aqui. Eu quero convidar você para examinar comigo durante alguns minutos isso aqui. Em primeiro lugar, Ismael, o filho da escrava, símbolo de escravidão. Ismael é filho de Abraão e Agar. Como eu disse, nasceu de uma escrava, não por promessa de Deus, mas por uma precipitação humana. Nasceu como fruto da incredulidade de Abraão e Sara, em cumprimento da promessa do Senhor, duvidando por um momento dessa promessa. E algumas verdades podem ser ditas sobre Ismael e eu quero observar com você. Primeiro, Ismael, filho da escrava, versículo 22, parte A. Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, uma da mulher escrava. Ismael é filho de Abraão, mas não filho da promessa. Era filho de Abraão, mas não filho de uma mulher livre. Era filho de Abraão, mas não filho prometido por Deus. Era filho de Abraão, mas não era herdeiro absoluto de Abraão. Porque naquela época, quando uma escrava dava à luz, independente se o pai era livre, o filho nascia para ser escravo. Então era preciso ser filho de Abraão com a sua mulher livre para que fosse livre. Foi o que aconteceu com Isaque, não é? Então Ismael não teve direito à herança. Ismael nasceu segundo a carne, diz o versículo 23, mas o da escrava nasceu segundo a carne. Ismael nasceu de forma natural? Sim. Não houve nenhum milagre na sua concepção. Ismael não foi prometido, não houve nenhuma intervenção sobrenatural de Deus em seu nascimento. Seu nascimento foi uma escolha puramente humana, sem num esforço totalmente carnal. Não houve uma intervenção de Deus. Ismael nasceu para a escravidão. Versículo 24 diz: essas coisas são alegóricas, porque essas mulheres são 2 alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. Agar é a mãe de Ismael, né? Você sabe, é o símbolo da antiga aliança. Naquela aliança antiga, tudo dependia do homem. Isso é a lei. Ela ordena que o homem faça e o homem viverá. Depende da obediência do homem. A lei, nós já falamos, ela exige perfeição. Aqueles que não cumprem os seus preceitos levam a sentença de morte, a condenação. É maldito, porque não permanece em toda a lei. Capítulo 3, versículo 13, nós lemos. A lei, nós já falamos, ela não liberta. A lei escraviza, a lei não salva, a lei condena. Os que vivem debaixo da lei são filhos da escrava, nasceram para a escravidão. Ismael persegue o filho livre. Versículo 29 do capítulo 4. Como, porém, outrora, o que nascera segundo a carne perseguia o que nasceu segundo o Espírito, assim também agora. Possivelmente, Isaque foi desmamado aos 3 anos de idade, segundo a tradição dos hebreus. Nesse tempo, Ismael já devia ter aproximadamente os seus 17 anos de idade. E foi exatamente na festa de Isaque que Ismael começou a caçoar do seu irmão, a desprezar do seu irmão. E Paulo vê nessa atitude um ato de perseguição que durou entre os povos procedentes de Ismael e o povo procedente de Isaque. Também Paulo vê aqui uma perseguição que avançou pelos séculos contra a parte daqueles que querem ser salvos pela lei e os que recebem a salvação pela fé em Cristo Jesus. Isaque é o símbolo da liberdade. Isaque é filho de Abraão e Sara. É o filho da promessa, é o herdeiro das bênçãos. Warren Wiersbe, ele diz que Isaque ilustra o cristão em vários aspectos. Ele nasceu pelo poder de Deus, trouxe alegria, cresceu, foi desmamado, acabou perseguido. E a gente vê aqui algumas verdades sobre Isaque. Isaque nasceu como filho da mulher livre. Versículo 22, parte B. E o outro nasceu livre. Sara era mãe de Isaque, era legítima mulher de Abraão, era uma mulher livre, não era escravo. Isaque nasceu livre e não da escrava, nasceu para a liberdade e não para a escravidão. Isaque nasceu mediante a promessa.
o da livre mediante a promessa, versículo 23, parte B. Se Ismael nasceu de uma conjunção carnal entre Abraão e Agar, Isaac nasceu por uma intervenção sobrenatural de Deus. Por duas razões nós já falamos aqui. Pela idade avançada de Abraão e de Sara, e por Sara ser também uma mulher estéril. Isaac é fruto de um milagre. Romanos 4, 17 até o versículo 25. Sara era estéril, ela não podia ter filho. Então Isaac, filho da promessa, nasceu no tempo de Deus, de forma sobrenatural. Isaac nasceu segundo o Espírito. Versículo 29 diz: como porém outrora o que nascera segundo a carne perseguia o que nasceu segundo o Espírito, assim também agora. Irmãos, Isaac nasceu por uma intervenção direta de Deus. Ele não nasceu apenas por uma conjunção carnal entre Abraão e Sara, mas mediante uma ação milagrosa do próprio Espírito Santo. Da mesma forma, os crentes em Cristo, eles nascem não segundo a carne, mas segundo a vontade de Deus, não segundo a vontade do homem, mas do alto. É obra de Deus a salvação do homem, é obra exclusivamente realizada por Deus. Isaac nasceu para ser herdeiro de tudo. Verso 30. Contudo, que diz a Escritura, lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro como o filho da livre. Irmãos, Ismael, o filho da escravidão, não herdou com Isaac, o filho da mulher livre. Isaac era o herdeiro de tudo. As bênçãos espirituais são dádivas da graça e não resultado de esforço humano, não resultado de nós guardarmos a lei, fazermos as nossas obras. As riquezas eternas são confiadas aos filhos, aqueles que recebem Cristo como Senhor, como Salvador, e não aos escravos que vivem sob a tirania da lei. Romanos 8, 17. E diante desta ilustração, dessa alegoria que Paulo usa de Abraão e Isaac, nós louvamos a Deus porque hoje nós podemos de fato sermos salvos, filhos de Deus, descendentes, desfrutando as promessas de Deus, pela graça e pela misericórdia de Deus revelada em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe. Obrigado por me acompanhar. Espero você no nosso próximo encontro.